Olá, eu sou o professor Juscelino Maciel e estamos iniciando o nosso programa Verdade Absoluta. E o assunto que hoje nós estamos trazendo para você diz respeito a o tempo do fim se aproxima. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, ative lá o sininho para que você possa, aquele sininho que tem logo embaixo, você ative para que você possa receber os nossos novos vídeos, tá ok? Então faz isso e nós te agradecemos. Então nós queremos iniciar o nosso programa de hoje com este assunto: o tempo do fim se aproxima. Mas quero iniciar com esse texto do profeta Daniel. Daniel 5, 3, de 6 a 25. Daniel 5, 3 a 6. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam, defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Bem, imagine só você, aconteceu esse fato na Babilônia, quando houve aquela invasão na cidade de Israel, ou no país de Israel, e em Jerusalém, e o Nabucodonosor, através de seu filho, eles saquearam a cidade e invadiram o templo, saquearam todos os bens do templo e levaram todas as coisas. Inclusive foram cativos Daniel e os seus amigos, seus companheiros e outras pessoas também. Muita gente foi cativa. E aconteceu que naquela noite, o que nos chama a atenção é o seguinte: naquela noite aconteceu um fato interessante. Quando eles se banqueteavam, usando os copos, as taças de metal de ouro que era do templo de Deus, aconteceu um fato interessante no momento da orgia, que havia aquele bacanal, muita gente se embriagando, bebendo, se prostituindo. Apareceu na caiadura da parede uma mão de homem que escrevia na parede. E o rei, ao ver aquele cenário estranho, ele ficou amedrontado e não compreendeu o que significava aquilo. Uma mão de homem, só a mão, escrevendo na parede, na caiadura da parede. E houve um grande temor da parte dele, começou a tremer, os seus joelhos tremiam. Imagine só você ver um cenário desse, uma trama dessa acontecendo do nada, né? E principalmente à noite. Mas em seguida o texto diz o seguinte, de Daniel 5, 3 a 6, que Patrícia acabou de ler, e vem agora o 25 e o 28 para completar o texto, para nós explicarmos para você o que aconteceu. Só voltando ao 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus ao teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dados aos medos e aos persas. Bom, o que a mão escrevia estava escrito Menel, Menel, Tekel, Ufarsim, que quer dizer pesado fostes e achado em falta, e o teu reino foi dividido entre os medos e os persas, que a gente sabe dessa história, quando Ciro
entrou juntamente com outro reino e tomou Babilônia. Aí a gente vê o seguinte: o que tem a ver esse texto com o nosso assunto do tempo do fim se aproxima? Aqui eu quero mostrar que quando a coisa passa do limite, chega ao seu limite, Deus sempre toma uma providência para que a coisa se organize e volte à sua estabilidade. Então o reino, aquele reino que era muito poderoso, aquele reino simbolizava o mundo porque era o mais poderoso da época. Ali Babilônia simbolizava praticamente o reino mais poderoso de toda a terra. E Deus deu fim a este reino, chegando aquele reinado ao fim de sua existência, quando ele dividiu aquele reino de Babilônia e deu a duas nações. A mão escrevia que aquele reino estava em situação de apuros, em desobediência e contra a vontade do Todo-Poderoso. Daniel, esse profeta de Deus, ele viveu aproximadamente 90 anos. A sua existência chegou aí a aproximadamente 90 anos de idade. Viveu Daniel aproximadamente 90 anos até 536 a.C. É o que o texto deixa bem claro quanto à questão da existência da vida de Daniel. E Daniel 8, que eu gostaria que Patrícia nos ajudasse, Daniel 8, 26, diz o seguinte. Daniel 8, 26. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. A visão que Deus deu ao profeta Daniel, o que aconteceria no futuro, que este futuro é o futuro nosso, é o presente momento em que vivemos, é este século em que o mundo está vivendo. Deus deu esta visão a ele, mas disse: você deve encerrar, você deve deixar em oculto, porque o que vai acontecer no futuro, que é este que estamos vivendo, não interessa você saber, porque ainda está muito distante e você não vai viver o suficiente para entender as minhas providências e o que eu farei com o mundo, neste mundo futuro que viria, que é este mundo em que nós vivemos. O mundo em que vivemos começa a ter o seu princípio de dores num demonstrativo do fim. Isto é, nós já sabemos, temos conhecimento, nós que temos um certo conhecimento das coisas seculares, nós que estudamos alguma coisa, você também conhece alguma coisa, nós conhecemos, que o mundo ele vem passando por um processo de degradação terrível. Não é de hoje. Há muitos e muitos anos, há muitos séculos que o mundo vem passando por uma dificuldade terrível. Isto em todas as áreas, em diversos âmbitos que você possa imaginar, o mundo vem passando por um caos terrível, seja financeiro, seja político, seja social, seja também espiritual. Então o mundo vem passando por uma degradação terrível. Isto nos primórdios, lá atrás, desde a Torre de Babel até o presente momento, que o mundo vem passando por esse processo. No período do dilúvio, em que Deus teve que destruir através das águas do dilúvio toda a humanidade, preservando apenas 8 vidas, 8 pessoas. Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, dando um total de 8 pessoas. E o mundo teve o seu final e deu cabo de todo ser que respira na face da terra. Tudo que respirava teve o seu fim e Deus aniquilou estas vidas e escapou apenas essas 8 vidas. Então eu quero deixar bem claro aqui o seguinte: antes disso houve o período da Torre de Babel, em que Deus também tomou providência, porque o homem estava tomando
um rumo diferenciado e contrário à vontade de Deus, e Deus, tomando providência, os espalhou pela face da terra, deixando aquela grande muralha, aquele grande prédio que eles estavam construindo com a intenção de chegar ao topo das alturas, achando que iria se encontrar com Deus, e seria uma catástrofe, porque ia chegar um ponto que a Torre de Babel ia ruir, não ia mais adiante Deus. Para não acontecer essa tragédia, ele espalhou todos eles pela face da terra, deixando aquele prédio vazio e descoberto, até se tornando em ruínas com o tempo. O assunto que nós estamos falando para você, que nos escuta, diz respeito ao tempo do fim que se aproxima. Nós estamos vivendo num tempo terrível, onde as coisas estão acontecendo e as pessoas não se apercebem. As pessoas estão atônitas com tanta coisa, seja com a vida secular, com a maneira de viver, com o seu modo de viver, com o que possui, com o que comer, com a família, com a rede social de uma forma geral, as redes sociais. O mundo está preocupado com muitas coisas, mas se esqueceu, ou o mundo está esquecido de Deus. Estamos vivendo no tempo do fim, em que as pessoas estão mais precisamente dizendo, preocupadas com o seu viver, com o seu modo de viver, como ter o seu dinheiro, como ter o seu trabalho, como ter a sua renda, como ter o seu crescimento financeiro ou social, ou crescer na vida em prol de qualquer coisa, ou estudar, se formar, ou ter um curso superior, ou ter sua graduação. O mundo está preocupado em muitas coisas e está esquecendo do essencial, que lá atrás muitos se esqueceram. E Jesus disse, como foi nos dias de Noé, seria também quando ele voltasse, em que as pessoas casavam, se davam em casamento, faziam festas, se banqueteavam, estavam preocupadas com a vida secular, como viver e como viver bem, e se deram mal. Então estamos voltando àquela época em que as coisas estão se repetindo de novo, e desta forma muito mais avançada, onde a degradação moral, os valores morais estão em baixa e em baixíssima qualidade, e a coisa passou a ser desenfreada, e o homem, quando falo homem, falo no sentido genérico, homem e mulher, passaram a se esquecer de Deus e da vida espiritual. Eu gostaria que Patrícia lesse aí, porque nós falamos que o mundo vive no princípio do fim. Daniel 8:19. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Isso pertence ao tempo determinado do fim. Tudo que tem um começo tem um fim. Tem o seu fim, tem um começo, tem o seu meio e tem o seu fim. Nós passamos pelo começo, porque Deus criou todas as coisas. A palavra de Deus diz lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tivemos o nosso meio, que são as coisas que vêm se desenrolando no planeta Terra. Guerras, guerrilhas, terremotos, maremotos, tsunamis, fome, peste em vários lugares, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, morte. E tudo que é de catástrofe e de coisas terríveis vem acontecendo no nosso planeta Terra. Isso seria o meio, mas está chegando agora o fim. E é disso que nós queremos falar para você. O fim de todas as coisas se aproxima. Estamos no pontapé inicial da grande agonia do planeta Terra. Você acredita? Talvez você esteja
cego espiritualmente para não entender isso. Talvez você não esteja dando a mínima para isso, mas saiba que vai acontecer. Nós vamos mostrar aqui a você algumas coisas que vêm acontecendo, que você começou talvez a abrir os seus olhos e perguntar a si mesmo, fazer uma auto-pergunta: por que isso está acontecendo? Nunca vi isso na minha vida acontecer. Você está passando por alguma coisa. Este problema que nós estamos atravessando, desta pandemia chamada Covid-19, você já imaginou, talvez seu pai, sua mãe, talvez o seu avô ou bisavô jamais passou por coisas terríveis como essa que nós estamos passando. E agora você se pergunta, por que isso está acontecendo? E por que o Todo-Poderoso, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, sendo Ele amor, permitiu isso acontecer? Porque isso está acontecendo em todo o planeta Terra. E aí não tem pobre, não tem rico. Essa doença, ou esta malignidade chamada Covid-19, esta pandemia, este vírus, ele não escolhe classe social, posição social de ninguém, tanto faz o rico como o pobre. Ele dizima e ceifa a vida de qualquer um. E por que isso está acontecendo? E por que agora? Porque estamos começando a viver o pontapé inicial do final e da agonia do grande planeta Terra, que começa a gemer e pedir por misericórdia ao Todo-Poderoso que assim o fez, porque ele já não suporta mais tanta iniquidade, tanto derramamento de sangue sobre a terra, e o castigo vem e está começando a acontecer e chegando. E chega para todos. Quando falarem de paz e segurança, virá repentina destruição, disse o Senhor Jesus. Você estava numa boa, você estava nas redes sociais se comunicando, você não liga mais para nada, você não liga mais para nenhum tipo de conceito, você estava apenas se comunicando, WhatsApp, Facebook, Instagram, e aí você está numa boa, achando que tudo está mil maravilhas, eu posso me comunicar com o mundo inteiro, e de repente veio essa pandemia e tirou você do seu eixo, e você ficou meio perturbado, meio sem chão, sem saber como faz, e mete um pano na cara, não é verdade? Todo mundo está agora com um pano na cara, parecendo Zorro. Lembra-se do seriado Zorro? Todo mundo com a cara fechada com um pedaço de pano, porque esse pedaço de pano faz com que você fique calado e abra muito pouco a sua boca. Por que isso está acontecendo? Para que o mundo comece a abrir os olhos, nem que seja uma brechinha, feito o olho de chinês, e possa compreender que por trás disso tem um grande aviso que Deus está mandando para todos nós, em todo o planeta Terra, dizendo: o fim se aproxima e eu estou chegando. Mateus 24, 21, Patrícia lê para nós. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Vai haver disso? Será que a palavra de Jesus é mentirosa? Você acha que eu prefiro acreditar na palavra verdadeira do Filho do Altíssimo, ou na palavra sua, ou na minha palavra, ou na palavra de quem quer que seja? Porque nós somos mentirosos, todos nós somos mentirosos. Nós não falamos a verdade como convém. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus do que acreditar na palavra do homem que é pecador, que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, e nada faz de perfeito. Tudo que o homem faz tem defeito, precisa conserto, precisa de arrumado, de ajeitado. Mas a palavra de Deus é verdadeira, infalível e se cumpre. Quando falarem de paz e segurança, virá repentina destruição. Você achava que estava numa boa? Nada, está tudo bem, está tudo muito ótimo. Eu estou numa boa, todo mundo aí curtindo, não é? A sua balada, o seu reggae, o seu funk. Todo mundo numa boa. Mas aí veio
Um vírus invisível, tão pequeno que você não consegue enxergar a olho nu, e acabou com o seu barato. Cortou o seu barato, tirou você de circulação, meteu você dentro da sua casa, enfiou um pano na sua cara e você está respirando até menos. E você ficou atônito, perturbado, porque você não sabe por que isso está acontecendo. Olha para o alto e você vai entender por que isso está acontecendo. E você acha que isso é tudo? Não, isso é apenas o princípio. Isso é apenas o pontapé inicial do que vem por aí. Eu vinha dizendo desde 2016, quando postava alguma coisa, eu estava sempre postando: basta a cada dia o seu mal. E quem me conhece já viu estes vídeos meus ou alguma foto minha na internet dizendo: se você espera que 2017 vai ser bom, vai ser pior do que 2016. Veio 2018 e eu publiquei dizendo: se você espera que 2019 seja melhor que 2018, está enganado, vai ser pior. E agora vem exatamente isso. Basta a cada dia o seu mal, disse o Senhor Jesus. Quando falarem de paz e segurança, virá repentina destruição e a situação é apenas o começo. Isso é uma fichinha, uma coisa tão pequena perto do que vem por aí. Vai vir algo que vai deixar você assombrado, sem chão, sem base e perturbado 24 horas. Eu não estou fazendo medo nem sensacionalismo barato, não. Eu estou falando o que a palavra de Deus diz. Quando falarem de paz e segurança, virá repentina destruição e ninguém esperava por tudo isso que estamos passando, mas isso é apenas o fio da meada. Ainda tem muito chão para você passar, meu amigo que está me ouvindo nesse instante. Esta pandemia que se instalou no planeta Terra é um pequeno demonstrativo do que está vindo por aí. Vai vir coisas. Sabe o que é? Vou lhe dizer o seguinte: eu tenho pena, não é de mim nem de você, não. Eu tenho pena é das crianças e aquelas senhoras que estão grávidas, aquelas que ainda vão engravidar, e das crianças que hoje são tristes e inocentes, que não sabem por tudo que irão passar daqui pela frente. O texto bíblico diz: bem-aventurados que morrem hoje. Sabe por quê? Porque esses não passarão pelos horrores da grande e terrível desgraça que o mundo vai passar. Vai passar. Isso é apenas o início. É o fim da picada? Não. O fim da picada virá depois. Isso é apenas um pequeno ferrão que você está tomando para poder abrir os seus olhos. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Então, o arrebatamento da igreja vai ser antes dessa grande tribulação? A igreja vai passar ou não? Interessante é que essa pergunta que a Patrícia fez, ainda iremos passar por grandes horrores, mas ainda não é o fim. Jesus, certa vez, ele foi interrogado pelos seus discípulos, que perguntaram quando seria o fim, e ele disse: olha, vai acontecer todas essas coisas que eu acabei de dizer para você: guerras, rumores de guerra, terremotos, tsunamis, maremotos, fome, peste, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Mas ainda não é o fim. Mas ainda nós, os que esperamos na vinda do Salvador, nós que almejamos o seu regresso, nós que esperamos a restauração de todas as coisas, ainda vamos ver, passaremos por muitas coisas terríveis e horrendas que estão por vir, mas não passaremos pelos horrores da grande tribulação. Foi a pergunta que Patrícia me fez.
a igreja de Jesus não passará pelos horrores da grande tribulação. Por quê? Porque é uma garantia que nos deixa a palavra de Deus. Assim, eu sei que há algumas correntes, algumas linhas de entendimento que acham que a igreja irá passar pelos horrores da grande tribulação. Não irá. Por quê? Porque foi uma garantia, uma promessa que a palavra de Deus nos deixou para que a gente se tranquilize, sabendo que vamos passar por algumas coisas horrendas e terríveis, semelhante a essa que está acontecendo no Covid-19. Ainda a igreja de Jesus ainda irá passar por algumas coisas terríveis, juntamente com todos deste mundo. Todos os habitantes da terra passarão por grandes sofrimentos e angústia, mas ainda não é a grande tribulação. A grande tribulação, esta sim, será terrível, mas a igreja de Jesus não passará por ela. É o que nos garante esse texto de 1 Tessalonicenses. Ô, Patrícia, lê aí. 1 Tessalonicenses 5:9. Pois que quando disserem, paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Isso é 1 Tessalonicenses? 5:3. 5:9 é porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, porque Deus, disse o texto aqui da palavra de Deus, de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:9, Deus não nos destinou para o dia da sua ira, onde ele irá derramar o cálice do seu furor contra os habitantes deste planeta. Se você está pensando que esta terra será destruída, será desfeita, você está enganado, porque não é isso que o texto diz. O que será destruído serão os que hoje destroem a terra. As pessoas que hoje neste planeta Terra promovem situações que hoje destroem a terra, que hoje acabam com tudo, a fauna, com a flora, com o meio ambiente, as pessoas que matam, que derramam sangue inocente, as pessoas que estão envolvidas em tudo que é de catástrofe, essas serão destruídas, porque é o que a palavra de Deus garante. Mas Deus vai preservar o seu povo, aqueles que não se envolvem com esse tipo de coisa, segundo o texto que foi lido agora de 1 Tessalonicenses 5:8, mais 5:9. E Patrícia, eu gostaria que você pudesse completar esse texto que acabamos de ler, para que haja essa sintonia do texto que nós acabamos de ouvir, 1 Tessalonicenses 5:9, com 1 João 5:18. Esses dois textos nos garantem que Deus tem um pacto com a sua igreja, com o seu povo, e não permitirá que a igreja passe pelos horrores da grande tribulação. É diferente. A tribulação, a grande tribulação é uma coisa, não é pelas coisas ruins que ainda iremos ouvir e ver com os nossos olhos. A igreja vai ver muita coisa ainda e passar, mas pelos horrores da grande tribulação não iremos passar, é o que nos garante a palavra de Deus. Leia aí. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Os que estão em sintonia com Deus, aqueles que estão ligados no Senhor, olha, isso é muito sério. Você que está me ouvindo nesse instante, eu pergunto a você, você está ligado com Deus? Você está ligado em sintonia com o Eterno? Você está ligado com o Altíssimo, com o Filho do nosso Salvador? Ou não? Ou você está ligado com as coisas deste mundo? Você se liga com os meios de comunicação, isso é, as redes sociais de uma forma geral. Você se liga em todas as coisas seculares deste mundo. Você se liga com tudo. Você não está proibido de viver a vida. Não, de forma alguma. Você não pode se esquecer que existe um Deus na terra. Quando você perde essa sintonia, você se desliga. Você corta a ponte que liga você a Deus, que liga você a Cristo, o Salvador. Então isso não pode acontecer.
Se você perder essa sintonia, você está em situação de apuros. Então, aqueles que pertencem ao Senhor, que estão em sintonia com Ele, ligados com Ele, o maligno não pode tocar. Por quê? Tudo que vai acontecer de ruim neste planeta é com permissão de Deus, mas quem vai fazer isso é o diabo. E todos os seus demônios com ele atuarão no mundo, porque tudo que é de coisa ruim provém dele. E só acontece porque Deus está permitindo, para punir os seres humanos, para punir a raça humana que não quer nada com ele, com Deus. Antes estão nos seus deleites, nos seus prazeres, entendeu? Envolvido em tudo que é de coisa ruim. Ninguém tem, olha, os valores não existem mais, os valores morais, de uma forma geral, não existe mais. O que é a bagunça, entendeu? É tudo que não presta, tomou conta deste planeta Terra e está vindo o troco, o salário do que você está trabalhando. Este trabalho se chama pecado, você está recebendo. Aí está o Covid-19. É o salário que você pratica, do que você faz. E da maneira como você vive a sua vida, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se você só planta o que não convém, você vai receber. E este salário não é bom. E ninguém deseja para si esse tipo de salário. Esta pandemia que se instalou, disse eu agora há pouco, no planeta, é um pequeno demonstrativo do que está vindo por aí, Mateus 24, 29 a 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Os povos do mundo se lamentarão. Por que eu não pensei nisso? O que é se lamentar? Imagine só, você constrói uma casa e usa materiais fracos. Eu não quero gastar muito não, faz essa casa gastando pouquinho. E no primeiro vendaval que dá, ela vai abaixo. Você construiu a sua casa sem uma base, sem um fundamento, sem alicerce. E depois está arrependido porque não empreguei bons materiais, um bom alicerce, e a casa veio abaixo e você teve um grande prejuízo. As pessoas, o povo deste planeta Terra se lamentarão colocando as mãos na cabeça, porque ouviram e entrou em um lado do ouvido e saiu do outro e não deram o mínimo valor. Não se ligaram, a coisa correu frouxa e tudo foi, isso não vai acontecer não, isso é conversa para boi dormir, tá vendo que isso não vai acontecer? Agora eu lhe pergunto, você imaginava que este problema iria acontecer na Terra? Este vírus maldito, esta pandemia, você imaginava que fosse acontecer? Pegou todo mundo de surpresa em menos de 5 meses, deixou o mundo num caos, virou o mundo de cabeça para baixo, enfiou, meteu você dentro da sua casa. Muitos, milhares perderam seus empregos, porque o patrão não quer gastar com alguém sem fazer nada, até porque ele também não está tendo lucro financeiro porque está fechado. E agora? A situação, o caos financeiro se instalou. Isso é apenas o começo. É uma pontinha do iceberg que vem por aí. A situação financeira vai aparecer, na verdade, para o mundo a partir de março ou junho do ano que vem. Aí você vai ver o que é recessão. Você vai ver gasolina chegar a R$ 20 o litro. Você vai ver botijão de gás chegar a aproximadamente 250, 300 reais. Você vai ver o que é caos instalado no planeta Terra, a grande recessão do planeta Terra no ano que virá. 2021 você vai ver o que é recessão.
sem contar com a quantidade de milhares e milhares de vidas que se perderam através do Covid-19. E você não imaginou que pudesse acontecer? Eu não imaginava que pudesse isso acontecer e nos atingir, mas atingiu a todos. E aí não tem ninguém bonzinho nem ruinzinho que não tenha passado por este problema. Gostaria... Pois não, Patrícia? Vocês imaginavam que viveríamos um toque de recolher a partir de segunda-feira? Ninguém sai de casa, se sair vai preso, multado, enfim. Aí o governador da Bahia já decretou toque de recolher a partir de segunda-feira até domingo que vem, de amanhã a 8. Você vai ficar enfiado dentro da sua casa e se sair pode ter aí um chazinho de cadeia por desobediência. Então, você imaginou que pudesse acontecer isso? Olha a situação. Agora você diz, isso é terrível. Não, isso é fichinha perto do que vai vir. 2021 está chegando. Logo após, em seguida, 2022, você vai ver o que é coisas terríveis. Ou você está esperando que a coisa vai se normalizar? Voltará ao normal, por acaso, professor Juscelino? Será que as coisas... Você faz essa pergunta para alguém com mais conhecimento do que eu, e ele vai dizer para você, nunca mais o planeta Terra será o mesmo. Por causa do Covid-19? Não, porque daqui para frente só é coisas ruins e basta a cada dia para que você veja o mal acontecendo de mal a pior. Disse Jesus, quando falarem de paz e segurança, virá repentina destruição. Mateus 6, de 12 a 17. O tempo está chegando no seu fim. E eu até quero adiantar um texto de Apocalipse que diz o seguinte: isto se refere a este tempo em que nós estamos vivendo. Aquele que for sujo, suje-se mais ainda. Aquele que for santo, santifique-se mais ainda. Então, se você acha que não vai acontecer nada, que esse Covid-19 é apenas uma fichinha, que isso é muita conversa, eles conversam demais. Se você viver, verá o que vai acontecer, entendeu? Então, vai acontecer. Se você está nesta vidona que você acha que é o máximo para você, então, meu caro amigo, lamento muito. Mateus 6, 12 a 17. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Isso é Mateus 6, 12, 17? Ótimo. Então, eu acho que esse texto, houve aí uma transferência de texto, que não era esse texto que eu queria. Mas, bom, as pragas estão a caminho e logo chegarão. Apocalipse 8, 10 a 13. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que ainda hão de tocar. Ai, ai. Esta palavra, a Bíblia sempre se refere a ela, esta palavra de ai, ai.
Quando você tem uma dor, sempre há uma tendência de dizer ai. O ai é um termo que bastante foi usado muitas vezes por Jesus nas suas parábolas e também é bastante usado no livro das Revelações, isto é, de Apocalipse. Ai, ai, simboliza tormento, dor, coisa ruim e tristeza. Então veja bem, você está passando, eu estou passando e todos os habitantes desta terra, deste planeta estão passando por essa dificuldade que nós vimos enfrentando aí, já está se estendendo por quase 5 meses. Estamos achando péssimo. Mas você imagine só, você que se lamentou e ainda se lamenta porque passa muito tempo dentro da sua casa, agora está voltando um pouco à sua normalidade. Mas foi péssimo ficar dentro de casa. Muitos perderam seu emprego, não puderam trabalhar, chegaram a um limite que muita gente perdeu o controle. Alguns batiam nas suas mulheres, suas esposas, nos seus filhos. Houve assassinato, houve tudo que foi de coisa ruim por causa do caos que se instalou e desta depressão terrível que tomou conta de muita gente no planeta todo, em todo o planeta, por causa dessa doença, deste vírus maléfico e terrível. O estresse tomou conta das pessoas. Agora imagine quando esse texto que acabamos de ouvir de Apocalipse não tem luz solar, escuridão total e absoluta, provavelmente até as fontes de energia elétrica sejam paralisadas por algum motivo superior que só o Todo-Poderoso sabe. E você está em escuro absoluto durante todo o dia, à noite não se fala porque é noite, e isso se estendendo por um grande período. Imagine como vai ser. Você já imaginou as pessoas se lamentando porque não tem luz solar, porque estão em escuro absoluto, um breu terrível? As potências do céu serão abaladas, estrelas, meteoritos cairão sobre a terra, você não tem como ver nada porque é escuridão, é breu absoluto. Você imaginou a situação do planeta Terra? Aí você diz, e quando isso vai acontecer? Logo. Logo. Estamos começando no pontapé inicial e na sua sequência serão eventos que irão acontecer um após outros. E Jesus, ele disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Elas têm que acontecer à risca. Não cai uma vírgula, nem um ponto sequer do que ele disse. Vai acontecer. O fim virá e não tardará. É o que nós estamos nos aproximando para isto acontecer e vermos com os nossos olhos. Graças a Cristo Jesus, pela promessa que ele fez à sua santa igreja. E eu ainda lhe digo, você quer saber de uma coisa que talvez você não saiba? Esta terra ainda não está num caos terrível por causa dos santos da igreja que ainda ora, que ainda presta o seu culto em adoração e por causa do Espírito Santo de Deus que se mantém aqui com a igreja. Agora você imagine quando a igreja de Jesus for retirada da terra, for arrebatada, você imagine como este mundo ficará. É aí que se instalará o período da grande tribulação, que se estenderá por aproximadamente 7 anos. Estamos passando por um período de 4 meses e pouco de pandemia. Agora conta 7 anos de caos absoluto, com tudo que você possa imaginar de ruim sobre a face da terra. Estupro, assassinato, você não tem segurança dentro da sua própria casa, porque entrarão nas suas casas, estuprarão seus filhos, suas filhas, esposa, matarão a muita gente.
você não está seguro nem dentro de casa, nem fora de casa e em lugar algum. Aí você diz, não, você está criando um pânico. Eu vou mostrar o que a palavra de Deus diz aqui, para que você saiba a verdade. Patrícia, tem alguma coisa para dizer? Não. Quantos não disseram? Está vendo que Deus nunca vai permitir isso? Quantos não disseram que o mundo passe por coisas assim? Mas ele permitiu essa praga Covid-19 chegar. Como também permitiu o seu filho Jesus, que não tinha nada a ver com o pecado de ninguém, que mal nenhum fez a ninguém, ao contrário, só fez o bem. Mas Deus, o Todo-Poderoso, permitiu o filho dele, Cristo Jesus, sofrer e morrer por algo que não tinha feito. Agora, pare e pense, se o grande, o Altíssimo, o Todo-Poderoso permitiu ao filho dele, que mal nenhum fez a ninguém, passar pela cruz, pelos horrores da cruz, que era considerado uma morte maldita, de maldição, sofrer, dependurado num pedaço de madeira e de lenha, uma coroa de espinho, ser cravado nela, ser colocado pregos nas suas mãos e pés, ser furado com uma lança. Se Deus permitiu isso, que você diz, não, Deus não vai fazer isso, que Deus é amor. Mas o Deus que é amor permitiu o filho dele, que nada tinha a ver com o pecado, passar isso. Imagine eu e você. O que ele não permite nós passarmos? Se ele permitiu o santo dele, o único filho, ele não tinha dois, nem tem dois, só tem um. Se ele permitiu ao filho que é santo passar por isso, imagine eu e você que somos pecadores, miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus. Eu posso falar aqui, Isaías 53, 5. Pois não. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Calado ficou. Não abriu a sua boca e foi levado como uma ovelha que vai ser sacrificada, sem dever nada. O que foi que Jesus fez? Matou alguém? Feriu alguém? Defraudou? Jesus roubou alguém? Jesus fez qualquer tipo de pecado ou praticou qualquer tipo de pecado contra alguém? Não, ao contrário. Ele só praticou o bem, curou, deu vida a mortos, ressuscitou, vista ao cego, aos coxos e feridos de uma forma geral, leproso e a toda espécie de tudo que não presta, passou pelas mãos do Filho do Altíssimo e ele os curou a todos. Mesmo assim, Deus permitiu que ele passasse pelos horrores da morte, horrenda morte de cruz, que era considerada como a morte mais terrível, porque era uma morte de sacrifício e de tortura. E a mim e a você, você acha que ele vai permitir? Ele vai nos apadrinhar? Então, nós temos que nos manter fiéis a ele e buscando ele 24 horas, para que a ira dele, quando chegar, não nos pegue de surpresa e a gente seja aniquilado. Mateus 24, 37 a 39, lemos. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos casar, vamos fazer tudo que der na telha, vamos aproveitar a vida, vamos pro reggae, pra balada, vamos para o funk, né? O fim vem, está chegando, se aproxima. O começo do fim já tem o seu início. Mas eu gostaria que Patrícia lesse aí 2 Coríntios 4 e
e os versos 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí você diz, não, mas Deus não faz isso não, meu irmão, você tá ficando louco, você está dizendo coisas aí que você não entende. E você acha que este mundo pertence a quem? A Deus, é mesmo? Não foi o que a palavra de Deus acabou de dizer. O Deus desse século, você acha que é o Todo-Poderoso? O Deus desse século é o diabo, este mundo pertence a ele. Você acha que Deus permitiria, na sua infinita graça e misericórdia, sendo ele amor, um mundo cruel e maligno com estupros, assassinatos de criança, pessoas inocentes sendo baleadas e mortas? Você acha roubos, furtos, assaltos, sequestro de toda forma que você imagina, arrombamentos de banco, de caixa forte? Por qualquer coisa se mata, por uma cara feia, no trânsito, em qualquer canto. Você acha que este mundo é de Deus? Você acha que o Todo-Poderoso, sendo ele justiça, bondade e amor, ele está neste mundo? Ele está no comando deste mundo? Tá não. Se você pensa que Deus está no comando desse mundo, eu quero dizer a você que quarta-feira provavelmente eu trago um estudo para mostrar a você que Deus jamais esteve no comando deste mundo depois do pecado. O comando deste mundo só esteve nas mãos do Todo-Poderoso antes do homem pecar, antes de Adão cair em transgressão, depois passou para as mãos do diabo. Este mundo, disse o texto que Patrícia leu, está nas mãos do maligno, do diabo, por isso que está assim. Desta forma, e Deus irá punir todos os habitantes da terra por tudo que está acontecendo. Eles destroem a terra. Tem um texto da Bíblia, se eu não me engano, Isaías, se não me falha a memória, ou Jeremias, um dia Deus destruirá os que hoje destroem a terra. Deus há de destruir todos aqueles que provocam a desordem, o caos, que acabam com o planeta, fauna, flora, com os animais, gente que passa com o carro por cima dos animais, que não tem respeito pelos animais que têm vida, que foi criado por Deus. São seres que têm vida, destroem tudo, acabam tudo, têm prazer de aniquilar. Um dia serão aniquilados pela força do grande, porque o cálice da ira dele chegou no seu limite e está transbordando, onde ele há de punir toda essa raça maligna, filha do diabo, que só fazem o propósito do seu pai, que é o diabo, porque toda essa coja das quais eu estou me referindo são filhos do diabo, que só fazem do planeta Terra um caos e uma miséria, e um dia serão abatidos, e Deus não terá misericórdia, porque eles não têm misericórdia de ninguém. São ímpios que terão que ser destruídos quando o cálice de tontear de Deus ser derramado sobre esta terra. Então, eles serão aniquilados. Isaías 24, 20 e 21. Patrícia, gostaria de ter algum texto? Não, era esse mesmo. De todo cambaleará a terra como o ébrio, e será movida e removida como uma choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela e cairá, e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto das alturas, e os reis da terra sobre a terra. A terra cambaleia como bêbado, a terra não tem nada a ver com isso, por isso que Deus não destruirá. Se você acha, ou alguém apregoou ou doutrinou você dizendo que a terra será destruída, isso é uma verdadeira mentira. Isso não procede segundo a palavra de Deus. A terra nada tem a ver com isso. Deus fez a terra e achou bonito e bela e disse, isso é bom. Agora, quem está acabando com a terra são os seres humanos, que a pior espécie que povoa este planeta chama-se seres humanos. Eles acabam com tudo, destroem tudo. Eles não têm prazer no que Deus fez, que era perfeito, e disse, é bom. Aos olhos de Deus, tudo que ele fez era belo e bom. E abençoou Deus tudo. Mas o homem desgraçou o planeta Terra,
está acabando destruindo o planeta em que Deus colocou como seu habitat. E um dia Deus os destruirá, porque eles destroem a terra. Isaías 24, 20, 21, você acabou de ler. Então, meus queridos amigos e ouvintes, o fim está próximo. Se você não crê na palavra de Deus, então segue a tua vida da forma como você quiser e bem entender. Se você diz, eu não creio nesta palavra, está vendo que Bíblia é sagrada, então continua na tua vidinha, entendeu? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, quem for sujo, se suje mais. Quem for santo, santifique-se mais ainda. Então, se você não acredita, então nem curta esse vídeo. Não assista porque não serve para você. Esse vídeo é feito para pessoas que têm senso. Entendeu? Que o seu psique funciona. Não é para os atrofiados. Esse vídeo é para pessoas inteligentes. Que querem melhorar de vida. Que querem ter um entendimento das coisas que estão acontecendo. Isso não é para os débios não. Para os fracos de mente. Esse vídeo é para trazer à baila o conhecimento de que você precisa melhorar cada dia mais, que haja uma sintonia entre você e Deus, para que você se achegue mais, se santifique mais, você se apegue mais, sabendo que estamos chegando na reta final, o fim virá e ninguém vai escapar, e principalmente aqueles que hoje estão nessa vida dissoluta, uma vida de miserabilidade, de caos, de tudo que não presta, que promovem o caos, a desordem, que não querem nada com o lado espiritual, que nada querem com Deus, mas estão mergulhados de cabeça neste mundão onde o diabo está promovendo tudo isso e ele quer que você faça assim mesmo, porque você está fazendo tudo o que ele deseja. Vocês que não atentam para a palavra de Deus, estão fazendo a vontade do Pai de vocês. Que ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, é pai da mentira e pai da morte e de tudo que não presta, então vocês estão simplesmente fazendo o que ele quer. Mas aqueles que desejam se achegar mais a Deus, que se acheguem mais ainda, porque estamos chegando no tempo do fim e o fim se aproxima. Creia no que eu quero deixar para você, porque isso é verdadeiro. Afirmando mais uma vez, Jesus diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, elas irão acontecer sem cair um tio, nem uma vírgula. Patrícia, tem alguma coisa? Eu queria perguntar, porque quando ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ah, irmão, então eu tenho que perseverar, irmão? Não, o texto não se refere para a igreja. Esse texto de perseverança que disse Jesus em Mateus 24 é um sermão profético, escatológico, se refere à grande tribulação, os momentos da grande tribulação, em que as pessoas que não subiram, que não foram, que não participaram com a igreja do arrebatamento, pessoas que até entraram em igrejas, pessoas até que ouviram o evangelho de Cristo, pessoas até que deram ouvido muitas vezes, mas não quiseram responsabilidade com a palavra de Deus. Quem sabe amanhã eu me converta, quem sabe outro dia, quando eu tiver mais velho. E chegou o dia, o momento, porque você não sabe a hora nem o momento em que isso vai acontecer. Mas quando vier a plenitude dos tempos de Deus, ele há de mandar o seu filho com o seu arcanjo tocar a grande trombeta de Apocalipse, qual está escrito, e os remidos em Cristo ressuscitarão. Primeiro ressuscitarão os mortos em Cristo, que dormiram na esperança de um Salvador, ressuscitarão primeiro, porque já aguardam no pó. E os vivos em Cristo Jesus, que esperam a sua redenção, serão arrebatados. E você que disse, mas eu ouvi muitas vezes o Evangelho, mas deixei para depois. Mas não é isso que Hebreus diz. Hebreus diz o seguinte, a carta aos Hebreus, se ouvires a sua voz hoje, não endureça os vossos corações. Sabeis por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã o que pode acontecer. Você não sabe se amanhã você está vivo. Hoje à noite você não sabe se vai estar vivo. Quem pode garantir a você e a mim que estaremos vivos
hoje à noite, amanhã, depois do amanhã? Quem nos garante? Porque nós não sabemos. O dia de amanhã não nos pertence. Então, se você ouve a palavra de Deus hoje, cabe a você crer nela hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então, essa grande tribulação de que se refere Patrícia, ou seja, a perseverança, quando é que se persevera? Quando se está se passando por um problema de angústia. E muitos destes que não foram no arrebatamento da igreja terão que perder as suas vidas, terão que perseverar para mostrar que realmente deram uma mancada. Embarcaram num barco furado e agora precisam das suas vidas. A despeito disso, Jesus disse, completando o texto de Patrícia, da perseverança, aquele que perseverar até o fim. Jesus disse assim: aquele que der a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Mas aquele que não entregar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Então, aqueles que não tiveram a primazia do arrebatamento, porque bem-aventurado é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Estes não passarão pelos horrores da grande tribulação, serão arrebatados, não vão passar por tudo que esse planeta Terra irá passar, porque Cristo nos garantiu, segundo a sua palavra, que Ele nos garantiu, através da sua palavra, que nós não fomos destinados para o dia da sua ira. Nós lemos agora o texto de Coríntios. Não fomos destinados para o dia da ira do Senhor, mas para a aquisição da sua glória, do seu poder. Tem alguma coisa mais? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, seremos em Cristo mais que vencedores. Por quê? Porque, olha, aqueles evangélicos, aqueles crentes, aqueles protestantes, são um bando de bestas que vão para a igreja, botam uma Bíblia debaixo do braço, em vez de estar curtindo a vida aí no reggae, na balada, no funk, não é isso? Fumando o seu baseado, aproveitando a vida, este bando, que você, diante de você, dos seus olhos, parece um bando de besta ou de otários, estes terão a primazia de não passar pelos horrores da grande tribulação. E você, que viveu a sua vida no bacanal, na sua luxúria, nos seus prazeres, de tudo que você possa imaginar, quando eu digo prazeres, é em tudo que você provou. E agora? Quer ir, mas não pode. Ainda tem uma chance para você, amigo. Você vai ter que dar a sua vida. Você vai ter aquilo que você teve chance de fazer e não fez, agora você vai ter que entregar a sua vida. Quem tiver amor à sua vida, disse Jesus, perdê-la. Mas quem não amar a sua vida por amor de mim, ganhar-la. Então você não quis ir para a igreja, ouvir, ter perdido. Agora você quer e não pode, porque não tem mais igreja. A igreja foi retirada da terra. E está com Jesus, enquanto você vai ficar aqui na terra e passar pelos horrores da grande tribulação. E se quiser ir, na segunda levada, vai ter que perder o pescoço, vai ter que dar a sua vida e dizer, realmente eu não nego o nome de Jesus, pode me matar, porque você vai passar pelos horrores da grande tribulação, porque vai surgir um homem aí chamado Anticristo, que tudo que for religioso ele vai tirar da face da terra. E você vai ter que passar por estes momentos. E para poder ir, vai ter que dar a sua vida e perder a sua vida, porque você não quis dar ouvidos à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos cubra de bênção e de paz. E estaremos aqui, se Deus permitir, na próxima quarta-feira com um assunto maravilhoso. Agora eu peço a você que se inscrevam no nosso canal, que ative o sininho para que você possa receber sempre um novo vídeo quando nós lançarmos e seja avisado pelo YouTube. Ative o sininho, se inscreva no nosso canal e compartilhe este vídeo para que a gente tenha um maior acesso. Quando você compartilha, você está fazendo o que eu estou fazendo. Você está divulgando o que eu estou fazendo. Então você está sendo também uma peça fundamental juntamente comigo para que a palavra de Deus chegue aos corações das pessoas que precisam de vida eterna. Que Deus nos abençoe e até a próxima quarta-feira. Obrigado.